noite. A paz de Cristo. Um abraço no coração de cada um. Eu estou muito feliz por estar aqui junto com vocês mais uma vez. Estou acompanhado do meu amor ali, Dona Sônia. Fizemos uma boa viagem, saímos cedo de Toyama e é uma alegria mais uma vez estar junto de vocês. Muito bem-vindo. Eu fico feliz. Podemos sentar, né? Pode. Podemos sentar. Eu trouxe 20 músicas que eu vou cantar hoje com vocês. Das outras vezes. Gente, intercede, por favor. Das outras vezes ela não me deixou cantar. Então eu preparei, né? 23, só 23 músicas, tá? Então vamos nos preparar. A palavra de Deus está em 1 Pedro, capítulo 1, né? 1 Pedro. Capítulo 1, do versículo 1 até o 12, ou um pouquinho mais, amém? Então vamos ler mais um pouquinho. Oh, glória a Deus. Vamos rezar mais um pouquinho. Nós estamos na presença do nosso Senhor Eucarístico, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo poder. Glórias e louvores se dê a todo instante. Glórias e louvores se dê a todo momento. Glórias e louvores se dê a todo momento. Nós estamos também juntos da grande Mãe de Deus que está no meio de nós, e ela trouxe no meio de nós o seu exército. Então nessa noite nós teremos muitas bênçãos sendo derramadas, muitas curas sendo derramadas também sobre nós, muitas libertações, e que essa noite nós possamos sair daqui renovados e restaurados, porque o nosso Senhor Jesus Cristo reservou uma palavra. E essa palavra foi Pedro que escreveu, ungido e cheio do Espírito Santo, por umas comunidades, algumas comunidades ou várias comunidades da época que estavam em uma situação um pouco difícil. Tá bem? Então vamos pedir também, e vamos rezar mais um pouquinho, pedindo a presença de São Miguel, São Rafael e São Gabriel no meio de nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do mundo. Ordem de Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Como já foi dito, abra o seu coração, abra o seu ouvido. Nós vamos falar, eu falo mais com a boca, nós vamos falar muitas palavras aqui, mas uma palavra vai entrar no seu coração e vai tirar do seu coração aquilo que o Rogério já falou, aquilo que te atrapalha o seu crescimento espiritual, o seu crescimento social, o seu crescimento financeiro, muitas coisas que atrapalham a vida da gente. Então uma palavrinha só aqui, pá! É aquela que você precisa, que o Espírito Santo vai tocar em você. E aí a gente vai sair daqui renovado, transformado. Como aconteceu com essas comunidades que Pedro escreve esta carta. Então vamos lá. Saudações. Cadê a Fran? Saudações. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como migrantes, dispersos no mundo, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia, eleitos conforme a presciência de Deus Pai e pela santificação do Espírito, para obedecerem a Jesus Cristo e serem aspergidos com seu sangue. A vós graça e paz,
abundância. A esperança viva. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança que não se desfaz, não se estraga, nem murcha, e que é reservada para vós nos céus, graças à fé e pelo poder de Deus. Estais guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. E isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, o quilate de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem teres visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. Isso será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Esta salvação tem sido objeto das investigações e mediações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada para vós. Procuraram saber que época e a que circunstância se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois. Foi revelado que não para si mesmos, mas para vós é que estavam ministrando esses ensinamentos, que agora são anunciados a vós. Agora vos anunciam aqueles que vos pregam a boa nova, em virtude do Espírito Santo, enviado do céu. São revelações que até os anjos desejam contemplar. Palavra da salvação. Lindo. Voltava do meu trabalho, e eu pedi ao nosso Senhor Jesus Cristo a palavra para trazer para vocês e para mim também, porque quando eu venho aqui, eu também tenho que estudar e eu aprendo. Aí eu vou embora cheio do Espírito, porque eu também recebo o Espírito Santo de Deus que é derramado sobre vocês. E no caminho do trabalho para minha casa, então, o Senhor me deu essa palavra. E durante a semana a gente vai estudando e a gente vai entendendo por quê. Qual foi a intenção de Pedro? Então, primeiro a gente tem que entender é o seguinte: aquele povo daquela época que estava espalhado por aquela região, eles não estavam sozinhos. Olha, quem escreveu essa carta é Pedro. Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica, todo mundo sabe disso. Então Pedro escreve essa carta para eles. Por quê? Migrantes. E todo migrante sofre, não sofre? Não preciso falar. Né? Nós, né? Todo migrante sofre. Agora imagina os migrantes daquela época que tinham contra eles um poder, né? Que era os romanos, que imprensavam, né? Vamos falar imprensar, né? Tinha aquela coisa pesada sobre eles. Sofriam muito, tinham lá as suas provações. E aí o que acontece? Pedro, então, sabendo disso tudo, ele vai e escreve essa carta, e essa carta foi levada por alguns apóstolos ou alguns seguidores, né, de Jesus para esse povo. E quando essa carta chega lá, o que acontece? Aquele povo que já amava Jesus sem vê-lo, a gente leu, aquele povo que glorificava a Deus e não andava com o nosso Senhor Jesus Cristo, era um povo que tinha fé porque alguém foi lá e pregou para eles a palavra, porque a fé procede da pregação. Toda pregação, quando ela termina, a pessoa que recebe os ensinamentos de Jesus, ela tem fé naquilo que ela aprendeu. Aquela fé fica com ela até o dia que ela encontrar com o Senhor Jesus. Eu tenho fé que eu vou poder comprar um Porsche para mim. Por enquanto eu tenho fé.
E quando eu comprar, acabou a fé, porque eu já estou vendo o bichão na garagem lá, né? Aquele carrão, né? Entendeu? Essa é a fé. Então aquele povo tinha fé, porque falaram para eles, pregaram para eles, rezaram com eles, cantaram com eles. E falar em cantar, eu troquei o pé pelas mãos 2 vezes ali. Bate a mão, eu bati a mão, bate o. Aí, sabe? Mas eu estou bem ainda. Estou bem. Né? A senhora também errou, eu ouvi. Então aquele povo recebia esses ensinamentos, e aquele povo se apaixonou por Jesus. Mas aquele povo estava passando por tribulações. Aquele povo precisava ouvir alguma coisa, e essa coisa tinha que vir da igreja de Jesus Cristo. E era Pedro que escrevia para aquele povo. Então aquele povo se sentiu protegido. A igreja não abandonou aquele povo que era migrantes. E aquele povo então recebendo essa carta, lógico, se a gente continuar lendo, né, porque a carta é longa, se a gente continuar lendo, aquele povo se fortalece, aquele povo cresce, aquele povo começa a acontecer no meio daquele povo também, milagres, curas, libertações, porque são sinais de Jesus. E aquelas comunidades foram crescendo, e essas comunidades foram vencendo as tribulações. Aqui fala do ouro, né? Nós somos milhões de vezes mais valiosos do que o ouro. E olha que o ouro, né? Eu não sei contar a grama do ouro hoje, contar a grama do ouro, patrão. Tá, fazendeiro ali deve ter ouro, né? Mas nós somos milhares e milhares e milhares e milhares de vezes muito mais importantes do que uma grama de ouro. Só que o ouro, para ele valer alguma coisa, ele precisa ser purificado. E a purificação acontece com hoje eu conversei com o senhor, eu pedi umas explicações, que é o tio da dona Sônia lá. O ouro é sujo porque tem muito material junto com ele, né? Metais, outros metais. Então precisa fazer lá uma limpeza com água, depois ele fica um pouco limpo, ainda tem mais um pouco de metal junto dele, aí depois eles vão ter que colocar um produto que eu esqueci o nome, mercúrio, aí esse mercúrio atrai o ouro, aquele ouro sai da sujeira e vai para aquele mercúrio, aí depois os garimpeiros conseguem separar aquele ouro daquela sujeira. E é mais ou menos isso que acontece com a gente. Porque quando acontece o pecado no jardim do Éden, e eu gosto muito de falar disso, a partir dali a gente nasce com um problema sério, seríssimo. Nasce um pouco estragado. A gente tem uma tendência a pecar. A carne nossa é terrível. Só que aí nós estamos nessa situação, e aquele povo lá também estava. Só que teve lá uma aliança que aconteceu, que essa aliança, ela está aí, ó, na cruz. Essa aliança foi selada, que é a aliança, a nova aliança, selada com o sangue do Senhor Jesus, que a gente consegue ver daqui, que está saindo do coração aberto dele. Nós temos hoje, e aquele povo lá também recebeu de Pedro isso, a possibilidade de entrarmos no céu. Enquanto o Senhor Jesus não pagou o nosso resgate, nós não tínhamos como entrar no céu. Por causa do pecado do jardim do Éden, estávamos distante de Deus, tivemos uma discussão com Deus lá, né? E aí a gente se separou, Deus ficou para lá e a gente para cá, e aí esse Criador, o nosso Pai, amoroso, nos ama perdidamente, manda o seu Filho para cá, para morrer na cruz, para derramar o seu sangue preciosíssimo, para nos dar o direito da vida eterna. E ele começa falando nessa carta, dessa nova aliança, que Deus fez conosco. E aí aquele povo que estava vivendo aquela tribulação, começa a entender que
essa tribulação vai fazendo com que ele vá se desvencilhando da velha natureza e se revestindo da nova natureza. Por exemplo, eu tenho que falar de mim, tá? Então, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, 12, eu era coroinha, bonitinho. Eu era bonitinho. Eu gostava de andar com a cruz. Minha mãe dava as missas, né? Minha mãe me vendo. Aí quando chega nos 13, 14 anos, o que acontece? Eu tenho que trabalhar, conhece outras coisas, some da igreja. E aí o mundo enche você de tranqueira, se contamina de tudo que é porcaria do mundo, conhece um monte de nojeira, aí você está imundo. Já estava imundinho lá, né? Por causa do pecado do jardim do Éden. Aí larga tudo que tinha lá, um hospital, porque a igreja é esse hospital que vai curar e vai cuidar de você. Larguei tudo e fui viver o mundo, me sujei mais ainda. E depois? Aí ele me chama, ele vai falar assim para mim: meu, aqui no Brasil você não tem jeito, você vai ter que ser migrante, você vai ter que ir lá no Japão. Lá no Japão que você se converte. E foi aqui que aconteceu. Aí depois da minha conversão, que é a história dos meninos que Pedro mandou essa carta para eles, eu comecei a passar as minhas provações. Aí eu tive que refazer toda a minha vida, eu tive que arrancar do meu coração tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que... E ainda tem um monte de coisa para tirar, porque é muita coisa que eu tenho ainda no meu coração. E todo o sofrimento meu, isso foi fazendo com que eu fosse conhecendo Jesus, e o Espírito Santo vem me dar uma lavada, e o Espírito Santo vem de novo, porque nem para tudo eu estou com o meu coração aberto. Então tem coisas que vai ficar, se você não abrir, ele não vai entrar lá para tirar aquela sujeira. Por isso que a nossa necessidade é realmente se entregar a Jesus e abrir o nosso coração. E aí ele foi, e está indo, e está fazendo, que nem hoje à noite eu vou abrir meu coração e muita tranqueira vai sair. Não é fácil ser homem, né? Sabia disso? Homem. Não é fácil ser homem não, gente. Mulher, olha, eu não sei mulher, mas homem não é fácil não, hein? Pensa que é fácil andar em cima desse salto fino aqui? Eu não sei, né? Eu sei de homem, porque eu posso conversar com os homens que... não é? É difícil ser homem. Verdade. É muito. É verdade. Ser homem não é fácil. Vocês mulheres, vocês se viram com os problemas de vocês. Agora nós homens, olha, gente. Olha lá. Dá uma olhada lá. Até isso, a gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus para dar uma arrumada na gente, para a gente poder entender o que é homem. Por exemplo, quando eu conheci Jesus, e Jesus chegava perto de uma mulher e ele falava assim: mulher. Aí eu tava com aquela cara de tacho, né? Por quê? O que eu aprendi quando era jovem, né, Curia? Na nossa época era gatinho. Ia no bar, chegava perto da sua, o gatinho, vamos dançar. Não, pensa. No Rio não, você também chamou de gatinho. Né? Rogério também. Gatinho dá licença, tá, filho? Se você se for de gatona, precisa. Sou muito gorda. Não, mas tem gatinha ali, né? A minha eu chamo de gatinho. O dia me chamou de crocodilo. Depois ela aumentou um pouco mais. Ela foi muito boa assim. Foi. Olha lá. Até nisso o Espírito Santo vai moldando a gente. Aí quando eu ouço, eu estou estudando e Jesus está lá, mulher. Aí eu olho para mim, nossa, gatinha, sabe? Diminuir, né? A mulher. Aí aquilo entrou no meu coração, eu nunca mais esqueci. E eu trabalhei numa empresa que tinha muitas meninas, muita mesmo. Era eu carregando o carrinho e as meninas trabalhando na máquina.
E quando eu chegava para algumas, me chamavam, eu me direcionava a elas, fala mulher. Ela falava desse jeito para mim, mulher? Ela não entendia. Porque era acostumado, ô gatinha, o que você quer, entendeu? Não que era gatinha, porque era muito mais nova que eu, mas com alguma outra palavra. Então para mim foi uma coisa que ficou gravada. Então o Espírito Santo ele vem nas nossas vidas e vai moldando a gente naquilo que ele quer. Ninguém vai ser igual aqui. O Rogério não vai ser igual a mim. Ele vai ter lá os seus dons, ele vai ter o seu jeito de ser, Paulo também. Ninguém vai ser igual, os homens e mulher também. Mas o que a gente tem que ter igual é o seguinte: que nós temos uma aliança que ele nos deu, que a gente tem o direito da vida eterna, que a gente tem que nos entregar, que a gente tem que todos os dias ser melhor, procurar amar o próximo, procurar amar a si primeiro, cuidar de você primeiro, cuidar do seu coração, da sua mente, saber passar os apuros com fé, com coragem, saber estar aqui no Japão, nós somos migrantes aqui, saber estar aqui no Japão com muita alegria, com muita força, que alguém possa olhar em você e em mim, e por que você é assim? Incomodar a pessoa. Por que você todos os dias tem um sorriso bacana, legal? Porque todo dia é igual, todo dia o seu raio é igual. Por que você fala, quando você vai embora do caixão, eu assumi na sala, eu quero se amar, assim, gostoso? Por quê? Me incomoda. Você tem que incomodar os japoneses. Para que, não só os japoneses, né? Temos nossos... os brasileiros se incomodam. Por quê? Porque não conheceu a alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Não é? 24, aqui eu vou cantar, é rápido. Eu tenho certeza que vocês vão embora. Pediram para mim cantar um dia com um ministério de música. Aí eu falei assim, melhor não, porque os meninos vão começar a chorar. Mas isso nós queremos, vai começar a chorar de raiva. É isso que Deus pede para nós. A gente não precisa entender, e a gente não vai entender tudo. O que a gente precisa entender é que há uma aliança. Essa aliança foi selada com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aliança não tem como, esse selo não tem como arrancar, quebrar, rasgar, não tem como. Se você não quiser, você não vai para o céu. Se no meio de 1000 e só um para o céu, vai um para o céu, porque essa aliança não vai ser quebrada, essa aliança. Jesus não morreu na cruz só por morrer na cruz, não. O mistério da cruz é muito, muito, muito grande. É muito grande. Se você e eu não quiser, não vai. Mas está aí, a aliança não vai ser rasgada. Aquele que aceitar Jesus e seguir Jesus e procurar a grande mudança dentro do seu coração, se restaurar, largar as porcarias da vida, saber como assistir uma boa televisão, saber ouvir uma boa música, saber ir num bom show, ir numa boa festa, ter um comportamento numa boa festa, num bom show. Ninguém é impedido de ir nesses lugares. Agora, o seu e o meu coração precisa estar mudado. Por quê? Porque é no coração que o nosso Senhor Jesus Cristo vai precipitar. Vai lá, na intimidade nossa. Saber se é verdade que o Reinaldo está aqui na frente, todo alegre, todo contente, todo feliz, falando. Será que ele vive o que ele fala? Não é, pregador? Com você também. Quando você vem pregar, cadê a outra pregadora? Olha lá, a outra pregadora lá. Não é? Será que o que você canta, você está vivendo na sua vida, tal? Tudo isso ele vai... Mas ele vai lá no nosso coração. É lá que está certinho, marcadinho lá. Né, Terezinha? Porque se você vem aqui na frente, que nem o Reinaldo, pega o microfone, fica aqui, querendo ensinar, e não faz,
Porque Jesus, ele nunca ensinou, sabia? Jesus primeiro fazia. Primeiro lavou o pé de Pedro, que não queria ainda, para depois alguém poder fazer o que ele estava fazendo. Aí ele ensinou, ele fazia e depois ensinava. Se a gente tem o costume de ensinar e não fazer, não vai chegar lá. Esse povo aqui, eles estavam passando por uma tribulação tremenda quando essa carta chega nas mãos deles. E alguém, porque naquela época não tinha, né, gráfica para ficar tirando cópia, não tinha xerox. O que é aquela outra coisa bem velha, né, que fazia assim? Mimeógrafo. É da minha época isso. A professora, quantas cópias você quer, né? É 10. Um cheiro de álcool que sai de lá, bom, hein? Só foi uma. E com certeza não foram ainda de cabrito, de bode, sei lá. Chegou lá, alguém leu para eles. Pensa. Que alegria. Nós não estamos sozinhos. A igreja de Jesus está aqui cuidando de nós. A igreja de Jesus está cuidando de nós. Eu quero ler mais uma vez. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro falando. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Por que nascer de novo? Eu falei do jardim do Éden, pecado lá, perdemos a nossa amizade com Deus. E Pedro vem aqui exaltando o Pai, o Criador, que envia o seu Filho, e o seu Filho nos dá o direito de voltar no céu, de ir para o céu. Graças à fé e pelo poder de Deus, estejais guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Aí a gente tem que se preocupar para a gente se preparar, porque nos últimos tempos essa graça vai aparecer. E se nós estivermos unidos com a igreja, se nós estivermos unidos com o nosso Senhor, unidos com a sua mãe, Nossa Senhora, quando essa graça aparecer, nós estaremos no caminho, lá na frente de Jesus, e nós aqui, fixo nele lá, céu. Entende? Essa é a nossa necessidade hoje. Mas eu tenho que trabalhar lá, é ruim pra caramba. Lá é o momento, lá é um tempo, é um momento meu e seu de purificação. Eu trabalho num lugar difícil também. Certo? Eu falo de trabalho, mas também tem a família. Mas o trabalho aqui no Japão, a maioria sabe, né? Pesadíssimo, né? Nada fácil. Depois, deste modo, o quilates, é isso? Peraí, volta. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. E realmente né? Gente aflito. Por quê? Provações e provações e provações e provações. E você tem que se manter cristão, se manter mariano, se manter católico, se manter cristão. Nada fácil. Depois, deste modo, o quilates de vossa fé, que tem mais valor que o ouro, testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Uia! A nossa fé, hein? Quando Jesus se revelar, como que vai ser, hein? Já pensou? Vocês já pararam para pensar? De repente, Jesus, porque Jesus está aqui, né? Jesus subiu, não subiu? Os apóstolos estavam lá olhando lá, subiu, não. Aí o que apareceu? Os anjos falaram, rapaziada, ele voltou para o lugar que o Pai preparou para ele, é dele. Vamos trabalhar, porque ele indo, ele vai enviar o Espírito Santo. E no meio de nós temos o Espírito Santo. Ele já foi explicado pelo irmão, que nós temos um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Quando Jesus estava no mundo, acho que já falaram isso para vocês, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, certo? Porque ele tinha um corpo. Quando ele sobe, aí ele nos deixa o direito da vida eterna, morrendo na cruz, ressuscitando no terceiro dia. Quando ele sobe, aí a promessa do Pai
é cumprida. Parágrafo. Aí o Espírito Santo vem no meio de nós. Aí nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós somos amigos do Espírito Santo. Aí as coisas vão acontecer na nossa vida e a gente vai se transformando, como eu tentei explicar aqui sobre o ouro. Nós vamos nos purificando, 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 purificando. Aí quando Jesus chegar, a gente vai estar sujo, mas purificado. Vocês estão me entendendo? Porque enquanto a gente não for para o céu, a gente está com esse pecado. A gente está com essa sujeira do pecado. Não tem jeito, gente. Enquanto se Jesus voltar, vai ter toda, aquele processo, julgamento. A partir dali, aí nós vamos estar purificados por inteiro. Já não vai ter mais choro, já não vai ter mais doença, não vai ter problema. Nós vamos ser felizes, só felizes. Mas por enquanto, a gente ainda... Mas Jesus vai voltar, e a gente vai estar na luta da purificação, indo para a missa, comungando, que a coisa mais importante é a missa. Aí Jesus vai lá e vai: Bárbara! Já parou para pensar? Vem aqui, filha, mulher. Pensou? Que lindo! Jesus vai chegar, como está aqui, ó. Ele vai se apresentar no meio de nós. Paulo! E você, mas eu não posso chegar perto de você ainda todo. Vem aqui, pessoal. Eu sei da sua luta, eu conheço o seu coração. Eu sei do seu amor por mim. Gente, imagina quando a gente encontra os padres, aqueles padres bem santos mesmo, quando eles começam a falar, que nos enche, né? Imagina a voz de Jesus. Vem cá, conheço a sua vida, vem cá me dar. Ixi, nossa. Nos preparemos, né? Sem teres visto o Senhor, vos amais. Vós o amais. A gente não vê Jesus, a gente ama Jesus. Sem que agora estejais vendo, credes nele. A gente está crendo nele. Só no fato da gente ir para as missas, vir nos encontros, rezar o terço, a gente crê nele, que é o Espírito de Deus que toca em nós. E crer em Deus é a força de Deus que toca em nós. E aí essa força faz com que a gente crê em Deus. Não é eu com a minha força, com a minha inteligência que eu vou crer. É da graça de Deus, tudo é graça de Deus. Entende? Aí se você tem amizade com Ele, se você começa a ter amizade com Ele, intimidade com Ele, você vai mudando. Porque a graça dele entra em você e você vai mudando, você começa a enxergar outras coisas. Você começa a ver acontece comigo, tá? Eu nem prestava atenção nessas coisas. Eu ando e ela sabe. Que rosa linda, meu Deus! Vai mudando. Antigamente, você viu a horta dela lá? Que linda, nós passamos agora perto de um monte de horta. Olha que horta linda, você viu? Está entendendo? Antigamente. Coisa boa. Dá licença. Lindo. Você muda. Tudo bem que eu já estou velho, né? A senhora acha que eu tenho quantos anos? Mulher. Eita, assunto delicado. 25. Foi bom isso. Mais um pouco, 25 era para irmão, um pouco, gente. Sem que agora o estejais vendo, crede nele, isso será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Amém? Eu vou passar para a segunda fase agora. A primeira, vocês entenderam. Eu acredito que não foi tão difícil.
só lendo já dá para entender que Pedro mandou uma carta para um povo que estava sofrendo, e quando aquele povo leu tudo aquilo, aquele povo cresceu, ficou fortalecido e seguiu as suas tarefas, sofrendo, levando as pessoas a acreditarem em Jesus Cristo, conhecerem Jesus Cristo, tendo experiência com Jesus Cristo, experiência com o Espírito Santo e experiência com a igreja. Bom, essa é a primeira parte. Segunda parte. Deixa eu ver se eu consigo tomar água. Acho que dá. A segunda parte é que essa carta, ela foi escrita para vocês. Vocês do grupo Madre Teresa de Calcutá, vocês que estão aqui, também fazem parte desse grupo, que todas as vezes que eu venho, os rostos são os mesmos, então vocês fazem parte desse grupo. Essa carta foi escrita para vocês. Então, a coordenadora Rogério, Fran, coordenadora é a Fran, Rogério, que é o esposo, e todos os membros desse grupo. Então, guardem no coração de vocês. A Igreja Católica veio hoje, junto de vocês, trazendo essa carta do Papa, para que vocês se fortaleçam. A Igreja está intercedendo por vocês, vocês estão dentro do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, e todas as provações que vocês estão tendo aqui é para um dia, quando nosso Senhor chegar, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Então essa carta é uma carta enviada da Igreja Católica lá de Roma para vocês, para que vocês entendam, esse momento que vocês estão passando, como nós lá também estamos passando, mas essa carta é para vocês, que o Papa escreveu há mais de 2000 anos, há mais de 2000 anos. E quando você estuda essa carta, eles acham que Pedro já tinha sido crucificado de ponta cabeça, já tinha sido morto. E Pedro escreveu essa carta. Hoje, essa carta é como que se o Papa Francisco escrevesse para vocês, para que vocês se fortaleçam, para que vocês não desistam, para que vocês lutem, para que vocês se unam cada dia mais, para que cada um ajude o outro e vocês cresçam na fé. E crescendo na fé, vocês vão sendo restaurados. E aquilo que atrapalha o crescimento de vocês, ele vai sendo tirado do coração e da mente de vocês, e vocês vão sendo restaurados. É uma carta para vocês. Ela começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que vivem como migrantes em Honde, Japão. Nota também? Hã? Nota também? Também. Eu sou de lá. Se você veio, Eu sou de Nota. se você veio, é para você também. Para todos nós. Agora, vocês entenderam? Eu não sou pedagogo, tá? Às vezes eu começo a falar e às vezes não encaixo as coisas, mas vocês entenderam, né? Tá? Bom, cada dia que passa, Jesus está mais próximo da sua chegada. Não é? Nos preparemos. Nós enfrentamos aí coisas que, se eu fizer uma pergunta aqui, todo mundo vai, todos vão falar que sim. Nós nunca enfrentamos na nossa vida uma pandemia, né? Quando eu era criança, minha mãe falava que teve uma época de meningite, mas nem se compara a essa porcaria desse vírus aí que apareceu esses anos atrás. E a gente se agarrou em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, nos agarramos na Igreja Católica,
olha só, ficamos sem a Eucaristia. Muitas vezes nos domingos nós não tínhamos a Eucaristia, assistimos pela telinha que a Fran e o Rogério se dispunham a colocar para a gente, e era uma briga, minha esposa sabe muito bem, e a gente não tinha missa, e para combater aquele inimigo de Deus, nós precisamos nos unir a Jesus Cristo, e a nossa união mais íntima com Jesus é quando a gente comunga o Senhor, e a gente não tinha isso. E a gente foi passando por essas tribulações, e a gente foi se purificando também, porque nós tivemos que lutar contra tudo isso sem nos revoltar, né? Eu queria, mas não podia me revoltar. Teve padre também que queria celebrar a missa, mas e aí? Era proibido, lá no Brasil tinha polícia, e passamos por esses momentos difíceis. É uma das tribulações que nós enfrentamos esse tempo terrível. Depois nós temos também as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos problemas, tudo isso tribulação, e nós temos que enfrentar tudo isso, mas sempre olhando para o crucificado, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar sempre, ter sempre na nossa mente a aliança que foi selada com o seu sangue, e esse sangue é um selo que não tem como tirá-lo, não tem como. Esse projeto de Deus é para todos. Nós vamos para o céu, mas nós precisamos lutar. Amém? Eu sei que nós precisamos de ter essa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se o Espírito Santo está no meio de nós, ele vai tocar em nós, e o Espírito Santo de Deus está aqui. E o Espírito Santo de Deus, a esposa dele, Nossa Senhora, e Nossa Senhora intercede por nós, e o Espírito Santo de Deus, ele vem no meio de nós. Vamos ter essa experiência com o Espírito Santo. Todos nós precisamos, né? Que o Espírito Santo venha tocar em nós, transformar o nosso coração, a nossa mente, tocar na nossa alma, no nosso espírito, fortalecer todo o nosso corpo, fazer com que o nosso caminho, a nossa estrada, seja uma estrada um pouco mais leve, para que a gente possa segui-la. Vamos ter essa experiência com o nosso Senhor Jesus nesta noite, junto com a sua mãe. Vamos cantar? Feche os seus olhos, vai ouvir essa canção, vai deixando que a presença do Espírito Santo alcance o seu coração agora. Sarsa que só quer